Maravilha, maravilha! Muito obrigado por estar aqui. Se for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Se não for a sua primeira vez, você já é de casa. Muito obrigado por voltar. Hoje o foco do nosso vídeo é tentar projetar o que dá para ser projetado nesse momento do ano, antes do início da temporada, para esse Manchester United agora comandado por Erik ten Hag, que traz consigo mais uma expectativa de reconstrução. Enfim, será que o Manchester United vai voltar aos trilhos? Em 2023, teremos 10 anos desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson e desde então o Manchester United parece muito perdido. Será que agora está conseguindo se reencontrar, ou pelo menos existem ares de que esse reencontro está pela frente? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas no vídeo de hoje. Lembrando que eu estou usando essa camisa do Manchester United porque eu uso uma diferente em cada vídeo. Evidentemente, se o canal der certo, eu não tenho tantas camisas quanto vídeos que eu projeto gravar aqui. Então a gente vai ter que repetir camisas. Mas por enquanto eu estou aproveitando os temas. E pela primeira vez eu consigo aproveitar um tema especificamente para usar uma camisa que eu tenho. Não confunda essa conveniência com torcida. Eu não torço para o Manchester United, eu estou aqui como um repórter que está tentando dividir com vocês impressões por aqui. Eu nunca escondi que eu sempre, quando era mais novo, tive um afeto muito grande pelo Manchester United, mas isso não significa que eu esteja aqui como torcedor. Até porque minha única torcida é para o Fluminense. Mas mesmo que eu estivesse falando de Fluminense aqui, eu não estaria como torcedor. Enfim, já somos bem grandinhos para entender que cada coisa está em um quadradinho dessa nossa vida que é muito complexa. O que não é nada complexo é o pedido simples aqui para que ao longo desse vídeo, caso você esteja se sentindo bem informado, se sentindo bem provocado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem talvez tenha o interesse de ver se concorda comigo nessas projeções para esse Manchester United para essa temporada. Enfim, faça o simples, que aí você torna esse ambiente ainda mais agradável, viu? Lembrando que no fim desse vídeo eu vou responder perguntas que foram deixadas no meu último vídeo sobre Haaland no Manchester City e Darwin Núñez no Liverpool. Para começar, eu queria projetar o que a gente pode esperar do Erik ten Hag dentro de campo, olhando para o que ele fez em diferentes versões de si mesmo no trabalho que ele teve de muito sucesso no Ajax, né? E aí eu trago impressões que eu tive muito mais lendo do que assistindo. Eu não vi tanto o Ajax do Ten Hag, mas eu li muito sobre, busquei me informar o máximo possível para gravar esse vídeo. Até porque, gente, um parênteses rápido aqui, eu tenho que assistir a muitos jogos durante toda a temporada só de times ingleses. Então não tenho tempo para assistir ao Ajax, ao Barcelona, à Inter de Milão. Infelizmente eu não consigo, né? Porque caso eu também abrace esses times para minha observação, eu muito provavelmente vou perder minha namorada, meus amigos, meu teto e sabe-se lá o que mais. Mas voltando ao Ajax do Erik ten Hag, o que a gente pode observar nas duas principais versões desse Ajax? Aquela da temporada 2018-2019, que caiu na semifinal da Champions para aquele milagre do Lucas Moura do Tottenham em Amsterdã, e essa versão da última temporada. As diferenças, acho que a principal diferença é que naquela temporada da Champions, em que bateu na semifinal, o Ajax usava um falso 9, o Tadic era brilhante naquela função e tinha, enfim, um rendimento que quase que fazia dele o principal jogador daquele Ajax. E nessa temporada houve a utilização do Sebastian Haller, artilheiro da Champions, enquanto ele esteve presente nessa Liga dos Campeões até as oitavas de final. Esse Ajax com o Haller, então, usava um camisa 9 como referência e que foi muito bem, obrigado, tanto no Campeonato Holandês quanto na Liga dos Campeões. Mas, então assim, essas diferenças, elas mostram pra gente que o Erik ten Hag, ele é adaptável aos jogadores que ele tem em mãos, né? Só que essas adaptações, elas trazem consigo princípios muito parecidos e eu acho que a gente vai ver esses princípios também no Manchester United. Saída de bola pelo chão,
né? Aquela saída que a gente se acostumou a ver por toda parte no futebol europeu, principalmente depois do Barcelona do Pep Guardiola. Então o Ajax também tenta sair com o goleiro, sair com os zagueiros como construtores de jogo, né? Tem muita bola no pé. Os laterais muitas vezes por dentro, para dar espaço para os pontas abrirem e cortarem para dentro. E um time muito agressivo sem a bola, né? Um time que busca recuperar rapidamente a bola, que a gente vê também no City do Guardiola e no Liverpool do Jürgen Klopp, a gente via nas diferentes versões do Ajax do Erik ten Hag. E aí temos potenciais problemas dentro desse Manchester United para a implementação desses princípios. A saída de bola, o De Gea é um goleiro que não tem jogo com os pés, né? Ele foi um dos principais goleiros do futebol europeu na temporada passada, recuperando a forma dele de maneira surpreendente e num nível absurdo, debaixo das traves, jogando com os pés. Ele é muito deficiente. Então acho que isso pode ser um problema para a construção de jogo do Manchester United. Passando para os zagueiros construtores, eu não sei se o Harry Maguire, por exemplo, pode ser esse cara. Ele gosta de jogar com a bola no pé na seleção inglesa, mas o futebol internacional tem outro ritmo, tem outra rotação, tem outra dinâmica. Então eu imagino que ele tentar sair jogando como ele joga na seleção inglesa, além de ter um esquema de 3 zagueiros, o que protege um pouco mais ele na seleção, o que ele não vai ter no Manchester United do Ten Hag, a dinâmica da Premier League é muito mais desafiadora para zagueiros construtores. Eu não sei se o Maguire pode se encaixar nessa ideia, que é um princípio de jogo do Erik ten Hag. Laterais construtores, eu não sei se na direita ele está bem entregue, né? O Dalot pode ser um pouco mais esse cara, o Wan-Bissaka ele não é. E pela esquerda, vamos ver se o Alex Telles finalmente consegue uma consistência no time titular e aí para entregar uma consistência técnica, porque o Alex Telles é um ótimo jogador, sempre foi muito bom no Porto e pode recuperar esse bom futebol com o Erik ten Hag. Eu estou com muita expectativa sobre o Alex. Quanto à agressividade sem a bola, o Rangnick tentou implementar isso, né? E isso não aconteceu. Só aconteceu por 60 minutos na estreia do Rangnick contra o Crystal Palace. Eu estava no Old Trafford e muita gente estava impressionada, achando que era o começo de uma nova era no Manchester United, mas, claro, tudo ruiu. O Manchester United teve uma temporada terrível com o Rangnick e não demonstrou nada desses princípios que a gente pensava que o Rangnick, o pai do Gegenpressing, conseguiria implementar. Acho que tem falha do próprio Rangnick, mas também tem muita falha desse grupo do Manchester United. Será que esse grupo vai comprar a ideia do Erik ten Hag? Até agora parece não ter comprado a ideia de nenhum dos últimos treinadores ou comprou por muito pouco tempo. Essa compra, ela tem validade. Além disso tudo, eu acho que tem um ponto que ele é fundamental e ele é muito mais intangível do que esses que eu tenho citado por aqui. Um ponto que pode atrapalhar esse início de trabalho do Ten Hag, que é uma falta de paciência com total justificativa nesse ambiente do Manchester United. A torcida que vai ao Old Trafford, ela costuma apoiar muito, né? É muito difícil você ver protestos contra o time. Há muitos protestos também com várias justificativas contra os donos, contra a família Glazer, mas é uma torcida que empurra muito o time. É raro você ver a torcida do Manchester United vaiando, mas a rede social ela é cheia de críticas e você vê isso, por exemplo, na inatividade do Manchester United até esse momento dentro dessa janela de transferências. Existe já quase que um desespero de muitos torcedores, inclusive brasileiros do Manchester United, com a falta de contratações, com a falta de movimentação concreta do clube no mercado de transferências. Isso pode se transportar para o início de trabalho do Ten Hag, né? O United é um clube que costuma dar tempo para os treinadores, com exceção do Rangnick, mas foi acordo comum. Ele foi um tampa-buraco que acabou não tampando nada e saindo antes do que parecia que ele ia sair para outra função dentro do clube e acabou saindo do clube por completo, vai comandar a seleção da Áustria, o Rangnick. Então a culpa não é do Manchester United aí, na curta duração dessa relação. Mas por mais que o Manchester United dê tempo para os treinadores, o ambiente ele já está um pouco tóxico por conta dessa fase que parece não terminar de um Manchester United eternamente dorminhoco, sonolento, sem brigar de fato por títulos, sem chegar longe
nas competições europeias, não está nem classificado para a Liga dos Campeões para essa temporada, por exemplo, não tem brigado por títulos da Premier League. A última vez que brigou, conquistou, que foi em 2013, na última temporada do Alex Ferguson, vai completar 10 anos, repito, em 2023. Então, enfim, tem uma falta de paciência que pode acabar influenciando negativamente esse começo de trabalho do Erik ten Hag. Essa impaciência com a inatividade na janela de transferências até aqui, ela tem um certo motivo, porque o time precisa de muitos reforços e os outros times já estão contratando, né? Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal e tudo mais. Porém, a gente está só na segunda, né? No fim da segunda semana de uma janela que vai durar 12 semanas. É claro que o United não pode esperar até a 12ª semana, mas acho natural que até aqui não tenha se movimentado com tantos exemplos concretos, mas talvez seja um Manchester United que não está gastando tanto com tanta pressa, né? A gente viu o Richard Arnold, que é o novo chefe executivo que entrou no lugar do Ed Wood, muito criticado pela torcida. O Arnold ele se reuniu com torcedores do Manchester United num pub, aqui na região metropolitana de Manchester, nessa semana. E ele criticou, por exemplo, o tal 1 bilhão de libras gasto pelo Manchester United desde a saída do Ferguson, que levou o clube a lugar nenhum, basicamente, né? Então, poderia estar com mais pressa e contratar errado mais uma vez. Um exemplo disso é o Frank de Jong, né? O United está esperando para entender qual vai ser a situação financeira do Barcelona. Isso pode acontecer até o fim desse mês de junho, que é quando a situação fiscal do Barcelona vai estar um pouco mais clara. E se você quiser entender um pouco melhor sobre a questão financeira do Barcelona, eu deixo aqui, se tudo der certo, o card com o vídeo do Marcelo Beckler no canto superior da tela. Muito bem explicada essa questão de momento do Barcelona. Então o United está jogando com tempo também para entender o quanto que consegue pagar pelo De Jong se essa negociação de fato for pela frente. Há outros nomes que o Manchester United está atrás, até porque tem muitas posições que o time precisa reforçar. O meio é uma delas, a zaga também, a lateral direita principalmente, as pontas, né? Não sei se vai conseguir contratar em todas essas posições, mas o Manchester United precisa de qualidade e também de quantidade. O fim da janela de transferências é no dia 1º de setembro, né? Tanto para a Inglaterra quanto para as outras principais ligas aqui da Europa. Coincide com o fim da 5ª rodada, tá? Da Premier League. Isso quer dizer que não dá para você esperar até o último dia da janela para contratar um número grande de jogadores, né? Porque já vão ter 5 rodadas jogadas na Premier League e esses pontos eles são importantes para o Manchester United, que busca se reencontrar. Lembrando que a Premier League começa no dia 5 de agosto, quase um mês, portanto, antes do fim da janela de transferências. A temporada está muito espremida por conta da Copa do Mundo em novembro e dezembro. Até o dia 12 de novembro, que é quando a Premier League pausa para a Copa do Mundo, o Manchester United terá jogado 7 partidas a mais do que o mesmo período do calendário da temporada passada. São 7 partidas a mais. É muita coisa. A Premier League ela vai parar no dia 12 de novembro para a Copa do Mundo na rodada 16. Na temporada passada, a Premier League chegou nessa mesma data, 12 de novembro, com 11 rodadas disputadas. Então, só na Premier League são 5 rodadas a mais que vão ser jogadas nesse mesmo período de tempo. Então, assim, além de ter muita coisa em jogo em muito menos tempo nessa temporada, os clubes precisam de elencos maiores, até porque a Premier League vai, pela primeira vez, ter uma temporada com 5 substituições por jogo. Até a temporada passada eram 3 apenas, enquanto as outras ligas europeias já tinham as 5 substituições. Então, a Premier vai ter agora 5 substituições, o que, por algum dos pontos de vista dessa mudança, permite mais alterações e maior exploração do elenco. E para você otimizar essa utilização das 5 substituições, é muito interessante que você tenha mais jogadores de qualidade, um elenco grande e bom. E nesse momento o Manchester United não tem isso. Lembrando que, cara, a realidade é que hoje, para um grande jogador, é mais interessante ir para o Liverpool, para o Manchester City, por exemplo, do que ir para o Manchester United. Então não é um trabalho fácil, ainda mais numa temporada em que o time não está classificado para a Liga dos Campeões.
Vamos ver o que essa reconstrução vai trazer. Seria muito importante o Manchester United terminar essa temporada. Acho que uma boa temporada de estreia do Ten Hag é você ter um time começando a adotar princípios e você enxergar uma identidade nesse time até o fim dessa temporada. Um time que consiga terminar no G4 da Premier League, portanto classificado para a próxima Liga dos Campeões, e que, quem sabe, consiga brigar pela Europa League ou por alguma Copa Nacional, até mesmo a Copa da Liga. Acho que isso seria uma boa temporada de estreia do Erik ten Hag no Manchester United. Agora vamos rapidamente para o quadro em que eu leio perguntas deixadas por vocês no vídeo passado, né? Lembrando que, cara, eu queria agradecer. O nível da caixinha de comentários dos vídeos anteriores, ele tá excepcional, assim, você pode discordar de mim, você pode falar o que você quiser, e você tem discordado, você tem falado, e tem sido num nível muito bacana, não tem hate, não tem ódio, não tem xingamento, não tem porradaria, enfim, tô achando muito bacana, então, pô, bacana que a gente tá construindo um clima que se salva um pouco do azedume que há por aí em espaços muito similares aqui mesmo nesse site, né? E aí começamos pela pergunta do João Oliveira, que diz o seguinte, olha, uma coisa que você está oferecendo são thumbnails lindas, isso chama tanto a atenção quanto o título na hora de assistir. Eu estava rolando o meu feed de inscrições, o que me chamou a atenção nesse vídeo foi justamente a capa e depois o título. Sensacional, Fred Chaleira. Muito obrigado, João. Olha, quem está por trás dessas thumbs e de toda a parte gráfica do meu canal é o Rick, que ele tem a página Foot EU, EU de Europa Design, né? O link para o Instagram dele, para você ver mais trabalhos do Rick, esse link ele tá na descrição de todos os vídeos do meu canal, inclusive desse aqui. Rick, obrigado mais uma vez pela moral, excelente trabalho. Pergunta agora do Fábio Santiago. Excelente análise, Fred. Obrigado, Fábio. Eu gostaria que falasse um pouco sobre as expectativas dos possíveis vilões do Big Six. Por exemplo, um Newcastle, né? Abraços, sou seu fã. Muito obrigado, Fábio. Olha, olho claro no Newcastle, né? Que desde a chegada do Eddie Howe, na virada do ano, foi o 6º time que mais pontuou em toda a Premier League. Pontuou mais, por exemplo, naquele período que o Manchester United. Ou seja, em teoria, já brigaria por vaga na Champions, né? Ficaria naquela 6ª colocação ali, já estaria classificado para competições europeias. Então, assim, olho nesse Newcastle. Vamos ver como é que vai agir nessa janela de transferências com o dinheiro saudita, né? Olho também no Aston Villa, que já confirmou a contratação definitiva do Philippe Coutinho e trouxe os ótimos Diego Carlos, zagueiro brasileiro do Sevilha, e o Boubacar Kamara, do Olympique de Marseille. Duas contratações muito boas para esse time do Steven Gerrard. Olho também nesse Aston Villa. E para fechar aqui, eu junto 2 comentários. O da Joana Flores, que me pergunta sobre a adaptação na Inglaterra. Obrigado por estar adorando o canal, Joana. E do Matheus Braga. Obrigado pelo elogio, Matheus. E ele pergunta como um jornalista recém-formado. Como você, Fred, entrou para a TNT e como se tornou correspondente? Abraço, sou seu fã. Obrigado, Matheus. Obrigado, Joana. Vou começar respondendo ao Matheus. Eu entrei para a TNT, que na época era chamada Esporte Interativo, em fevereiro de 2011. Já tem mais de 11 anos que eu tô na mesma empresa, hein? Tô ficando velho. E aí eu entrei na área de apuração. Depois eu fui para a reportagem. Fiquei na reportagem há alguns anos ali. Depois passei para a apresentação do então Jornal da Casa, chamado Caderno de Esportes, ao lado principalmente da querida Tainá Espinosa. E em 2016, em setembro, eu vim para Manchester para ser correspondente e desde então cá estou. Então é essa mais ou menos a minha trajetória. Quando eu chego aqui, respondendo agora a pergunta da Joana, é uma adaptação muito complicada, principalmente no sentido de estar longe dos seus e do que é seu, né? Eu sei que eu não posso, eu não tenho direito de reclamar de estar aqui com um emprego saudável, né? Principalmente olhando para a realidade brasileira, que infelizmente está muito ruim. Eu não posso reclamar, mas evidentemente que cada vida tem suas dores, né, e delícias. As dores que eu tenho aqui, desde que eu cheguei, são a distância para minha mãe, para o meu pai, para minhas irmãs, para os meus amigos, para os lugares onde eu cresci. Mas evidentemente na balança vale muito a pena estar aqui porque
eu conheci pessoas novas, fiz amigos, conheci a Sara, minha companheira, conheci um novo país e um novo lugar em que eu me sinto um pouco pertencente a Manchester, vai? Então, acho que a vida tem disso, né? Você, para fazer escolhas, você tem que fazer renúncias também. E eu renunciei a certas coisas para viver o que eu estou vivendo por aqui. É isso, gente. O vídeo acho que ficou um pouco mais longo do que eu queria, tá? Peço desculpa. Agradeço muito se você tiver chegado até aqui. Lembrando que deixe o seu comentário, não só sobre o vídeo, mas também com perguntas, para que eu leia as suas perguntas no próximo vídeo da semana que vem. Obrigado pela paciência, obrigado pela companhia e tenha uma boa semana, um bom dia e até a próxima.